Olá, fonamigos! Meu nome é Akira, eu sou uma pessoa preta de pele clara, tenho 1,74 m de altura, cabelos cacheados, pretos, um pouco acima do ombro, com a mecha loira do lado direito. Tenho os olhos castanhos quase mel, eu sou uma pessoa transnominária e meus pronomes são ela, dela. Hoje, nesse episódio do Vox Review, nós vamos falar sobre a voz do idoso. Ok, vamos lá. A voz do idoso vai apresentar algumas modificações, ok? Que vão acontecer em decorrência de alguns eventos biológicos. A gente vai ter também mudanças na estrutura quanto na função, não só da laringe, mas de diversas partes do corpo, certo? E a gente pode achar algumas alterações, né? Como alterações na velocidade, na resistência, na instabilidade, força, dentre outras coisas, certo? Então é isso. A gente sabe que o envelhecimento, ele é um processo natural, né, que vai ter alterações que são naturais, ok, no nosso organismo, mas ele não é uma doença que precise de tratamento necessariamente. Então ele pode haver alterações que vão precisar, como também não, porque, como eu já falei, isso é natural. Então a gente vai falar agora sobre dois conceitinhos, tá? Então a gente vai falar agora sobre dois conceitos, que é a presbilaringe e a presbifonia. Mas o que é isso? Ok, a presbilaringe é nada mais do que o envelhecimento natural da laringe, né? É esse envelhecimento laríngeo das estruturas da laringe, ok? Enquanto a presbifonia é a alteração vocal que vai decorrer desse processo. Ok, então quer dizer que a presbifonia ela tem uma relação direta com a presbilaringe? Não. Elas podem estar relacionadas, mas não tem uma relação direta. Como assim? Exemplos. Vamos pensar em exemplos. A gente pode ter um homem idoso que, por exemplo, agora esqueci o nome dele, ó. Esqueci. Mas a gente pode ter um homem idoso que vai ter uma voz super saudável, que não vai ter presbifonia, mas ele vai ter presbilaringe. As estruturas da laringe, elas vão estar, né, envelhecidas e vão acontecer todas aquelas coisas que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas ele não tem presbifonia, a voz dele não ter essas alterações. Então deu para entender mais ou menos essa relação? Ok, nem sempre é direta, lembrem-se disso. Dando prosseguimento, a gente falou sobre presbifonia, né? Que é essas modificações estruturais na laringe, mas a gente também precisa entender que o envelhecimento da voz ele pode apresentar diferenças, né? Afinal, a gente sabe que somos indivíduos diferentes uns dos outros. E aí essas alterações elas também vão ser diferentes. Elas vão entrar aí também outros fatores, certo? Independente somente da laringe, do sistema fonador, que são a parte de saúde física e psicológica, certo? E bem-estar, como essa pessoa viveu a vida, qual o histórico de saúde, tudo isso vai afetar nesse envelhecimento da voz, tá? E também existem fatores sociais, ambientais, dentre outros. Então a gente precisa entender que um indivíduo idoso, né, que vai ter essa alteração vocal, a gente vai avaliar ele considerando todas essas perspectivas, né, todas essas situações. Tudo isso, esse entorno da vida desse idoso, né, que está com essa alteração vocal. Então a gente vai olhar as alterações vocais fisiológicas que vão vir devido à idade, né? A gente vai ver uma compensação inadequada, então vai fazer um uso vocal compensatório para as alterações que já estão acontecendo, mas de forma incorreta. A gente também tem que analisar toda a questão emocional, né? Não, obviamente, a gente não vai intervir nisso, mas qual a questão emocional envolvida nisso? É um senhorzinho que fala ao telefone e acham que é uma mulher. E isso afeta muito ele. E também questões neurológicas e doenças orgânicas, tá? A gente precisa analisar todo esse entorno para entender sobre essa voz, sobre esse indivíduo, para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo. Mas a gente falou sobre presbifonia, sobre presbilaringe,
E agora a gente tá entrando um pouquinho mais. Eu vou falar sobre algumas alterações que a gente pode encontrar dentro da que a gente pode encontrar dentro da presbilaringe, tá? E dentre elas a gente pode ter atrofia muscular, redução das fibras elásticas, afilamento do ligamento vocal, ossificação das cartilagens, degeneração das glândulas mucosas, redução do epitélio, arqueamento das pregas vocais, processos vocais salientes, constrição supraglótica, vibração irregular da mucosa e formação de fenda fusiforme. Esses são algumas características, né? Essas são algumas características de alterações que a gente pode encontrar, ok? Vamos dar prosseguimento então. Ok, agora falando sobre algumas questões mais características, durante a fonação, né, a gente pode observar um fechamento glótico incompleto, ok? E aí a gente pode ver a presença de fenda fusiforme antero-posterior. Isso vai ser mais evidente nas pessoas do sexo masculino, certo? Além disso, a gente vai ter uma elevação da frequência fundamental, certo? Nos homens idosos e também um aumento da soprosidade. E aí, para tentar compensar essa ineficiência glótica, entra aquela questão constrição supraglótica. Então, eles acabam fazendo constrição supraglótica para tentar compensar essa soprosidade, essa fenda. Bom, já nas mulheres a gente vai ter um fechamento glótico incompleto, certo? E também um arqueamento vocal. E aí ele pode ser diminuído pela presença de edema. Isso vai ser provocado, né? Isso vai acontecer devido às mudanças hormonais que acontecem após a menopausa. Então, por isso, a gente precisa saber que as mudanças durante o envelhecimento nas mulheres elas vão ser menores, porque essas modificações vocais elas vão ser mais evidentes e vão ocorrer após a menopausa, ok? Ok, e agora para finalizar, é muito importante reforçar que a gente precisa entender tudo isso. A gente precisa saber o que está ao entorno daquele idoso, né? Daquela pessoa que está com a gente. Não somente da sua voz, da laringe, mas o que está na sua vida, sabe? O que acontece. Então a gente precisa entender tudo isso. É um assunto que eu particularmente acho muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até logo, amigos.